Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Vamos ler juntos? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe quando você está ficando mais velho, meus irmãos? É quando você precisa de uma Bíblia com a letra maior. Já aposentei a outra pequenininha. Vamos orar. Ó Deus, como é bom sentir o Teu Santo Espírito colocando no nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Como é bom ser ministrado pelo Teu Santo Espírito no nosso coração. E percebemos, ó Deus, como o Senhor traz paz, alegria, direção em todo o tempo. Ó Senhor, agora ministra com o Teu Santo Espírito aos nossos corações a Tua palavra. A palavra é Tua, o Espírito é Teu. Somos aqui servos, servas, filhos e filhas consagrados ao Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu ouvi uma história muito interessante, verídica. Um casal está casado há 50 anos. 50 anos. E ele passou muito mal. E ele foi levado ao hospital. Mais de 50 anos. Ele foi levado ao hospital. E lá no hospital, lá na CTI, casal crente, ele começou a piorar. E ela ali do lado dele aquele tempo todo. E ele todo cheio de aparelhos. E às 3 horas da tarde ele faleceu. E quem me contou isso foi o pastor que acompanhou o caso. E ele faleceu. E ele estava cheio de aparelhos, os aparelhos começaram a apitar, né? E aí, um aparelho, que é muito sensível, ainda detectava batimento cardíaco. E os médicos não entendiam aquilo. Por que só aquele aparelho detectava? E começaram a procurar a origem daquilo. E quando olharam para a esposa estava ainda segurando a mão do marido fortemente. E eles entenderam ali, pediram para ela tirar a mão com muito cuidado e carinho, e ela tirou a mão e o aparelho parou. O aparelho lia o batimento cardíaco da esposa dentro do corpo do marido. Era tão sensível que ele sentia, por isso era tão fraco o sinal, esta relação, essa intimidade. O nosso coração, os nossos sentimentos, eles são muito importantes. A Bíblia diz que em momentos difíceis da nossa vida, nós nos sentimos como se o coração desmaiasse. Você já imaginou um coração desmaiado? O coração está todo animado, de repente ele recebe uma notícia e ele desmaia. É a palavra hebraica para um coração que perde a alegria, perde a força, perde ali aquele ânimo. Interessante a origem da palavra ânimo, mas larga para lá, senão eu vou entrar aqui em filologia e vou longe. Mas João capítulo 13 vai dizer do coração de Jesus. E a gente percebe aqui uma mudança na narrativa do Evangelho de João. Um comentarista chamado D.A. Carson, que é um excelente teólogo, ele fala, e atenta, e não apenas ele, mas outros comentaristas também, que o Evangelho de João, dá uma olhada aí, deixa aberto, hein? João capítulo 13, tá bom? Olha o versículo 1. Há uma mudança na narrativa, porque a partir do momento em que Jesus caminha para a sua morte, o Evangelho começa a justificar o que vai acontecer e a explicar o que vai acontecer antes que aconteça. Isso só acontece no momento final do Evangelho de João. Então ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeira coisa é que a narrativa começa a explicar. Olha, ele já sabia o que ia acontecer, então começou a caminhada de Cristo, começou a trilhar esta trilha aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa é uma intenção do evangelista João,
de preparar a seriedade desse caminho nos nossos corações. Ele quer dizer, olha, fica atento, porque agora estamos chegando na parte final do filme. Estamos chegando na parte final da história. Agora é que a coisa vai desenrolar. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme em que ele vai ficando complicado, e de repente ele amarra todas as pontas e você começa a entender. É isso que João tem na intenção do seu coração. O que João quer mostrar para a gente? Segundo o coração de Cristo. Primeira coisa, dá uma olhada nesse versículo 1 em diante, é que Jesus mostra que o seu coração é um coração que se relaciona bem entre amor e destino. Quando você sabe antecipadamente o que vai acontecer, o que é que acontece com o seu coração? Pergunta para a noiva, quando ela aponta lá na igreja, como é que o coração da noiva fica? Como é que o coração do noivo fica? Como é que o coração do sogro fica? Não é? Como é que o coração do sogro... Eu me lembro o dia que eu fui pedir minha esposa em casamento, né? Meu coração estava tranquilo. Eu cheguei para o meu sogro e falei, nunca gaguejei tanto na minha vida, né? Eu estava igual Moisés precisando do Arão para ajudar ele, né? Eu trouxe aqui um porta-voz para falar o que eu estou querendo falar. Então, é muito complicado. Jesus diz aqui, olha o versículo 1, que ele já sabia que estava chegando a hora de morrer. Gente, não tem coisa que pira mais do que alguém chegar para você e dizer assim, ó, começou a contagem regressiva. Ninguém fica normal ao receber uma notícia de que sua hora está chegando. Ninguém vai tranquilo, sem questionar um monte de coisas, quando recebe uma notícia dessa. A não ser que ele tenha no coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é Filipenses capítulo 2. Porque se ele tem, ele vai tranquilo. E quantas vezes eu já tive a oportunidade, como pastor, de acompanhar pessoas que foram tranquilos. Sabia que era chegada a hora e foram tranquilos. Eu tenho um amigo que foi orar com um presbítero muito querido, há uns anos atrás, e esse presbítero estava já enfermo ele era muito idoso, muito idoso. Então não se preocupe que eu não vou falar a idade dele, para você não começar a ficar comparando a sua com a dele. Tá bom? Pode ficar tranquilo, mas ele era muito idoso. Então se você tem 70 anos, pensa que ele tinha 120. Se você tem 90, ele tinha 140. Tá? Joga assim, lá na frente. Não se preocupe com a idade, mas ele era muito idoso. E ele estava há muito tempo na CTI. E o pastor foi orar com ele, esse amigo meu. E ele disse assim, Leonardo, sabe aconteceu uma coisa interessante? Esse senhor já não estava falando mais. Ele disse assim, eu fui lá orar com o presbítero fulano de tal, e quando eu comecei a orar, Senhor, cura ele, Senhor, abençoa esses remédios, não é cura. E ele bateu na minha mão assim. Aí eu olhei para ele, ele fez assim, ó. Em outras palavras, não ora para ser curado não, eu quero ir embora. Quer dizer, para chegar num momento desse de intimidade com Deus, tem que ter muita certeza de onde vai. Porque você não embarca em qualquer barco não sabendo para onde vai, né? Você não compra uma passagem para qualquer lugar. Você quer o destino certo. Então tem que ter um coração de Cristo para chegar nessa hora com tranquilidade. É isso que diz esse versículo. E Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, não desesperou. Jesus não falou assim, está na hora. Espera aí, Pedro, vem cá, você é da minha altura? Você tem a mesma barba que eu? A partir de hoje eu vou te chamar de Jesus, tá? Só uma brincadeirinha entre nós. Que é na hora que os soldados chegarem, você vai no meu lugar, eu caio fora, né? Não, ele sabia que era chegada a hora dele, e ele foi tranquilo. Por quê? Porque o sentimento que dominava o coração de Jesus, olha o que diz o final do versículo 1, era amor. Quando você tem uma causa pela qual lutar, viver e morrer, e esta causa é o amor de Deus invadindo e inundando o seu coração, você encara qualquer dificuldade em paz. Qualquer dificuldade em paz. E aí, diz o versículo 2 que Jesus trabalha com um outro problema.
E o outro problema aí do versículo 2 é que durante a ceia, o diabo tinha colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que ele traísse a Jesus. Então, pior que você saber que você vai morrer é estar mal acompanhado nessa hora. E Jesus sabia disso. Mas o coração de Jesus tem paz. Por quê? Porque além do amor dele para com as pessoas, eu estou morrendo por gente que eu amo. E eu vou fazer uma pergunta para você. Se você, muitos aqui são pais, né? Pais e mães. Se um médico chegasse para você e falasse assim, olha, a única solução de vida para o seu filho é trocar o seu coração com o dele, você trocaria? Você viu que você nem pensou? Você nem pensa. Na hora. Você nem pensa. Por quê? Por causa do amor. Foi isso que aconteceu com Cristo. Por que Jesus sabendo, por que Jesus tendo plena consciência do que ia acontecer, que ele ia ser esbofeteado, que ele ia ser arrastado pela cidade, que ele ia ser humilhado, que ele ia sofrer morte de cruz, que é uma morte terrível, por que ele não caiu fora? Sabendo todas essas coisas, diz o texto que é por amor. Agora, olha o versículo 3, dá uma olhada no versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Mais importante que tudo, para você ter o sentimento de Cristo no seu coração, para enfrentar as coisas da sua vida, é você ter plena confiança de que tudo está nas mãos de Deus. Nossa vida está na mão de Deus. Você respira porque Deus te abençoou para respirar. O ser humano com toda a sua tecnologia, e olha que nós temos tecnologia maravilhosa nesse mundo, e graças a Deus por isso, mas a nossa tecnologia não fez o sol hoje levantar. Foi a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que fez com que você acordasse hoje e se lembrasse de quem você é, do seu nome, das suas experiências, da sua história. Isso é misericórdia de Deus. Eu tenho um amigo, pastor, que um dia a esposa dele acordou, olhou para ele e deu um grito. Ele disse assim, Leonardo, eu sabia que eu era feio quando acordava, mas não imaginei que fosse tanto. E aí ela gritou, ela olhou para ela e falou, o que foi? Ela disse, quem é você? Eu, como? Quem é você? Eu sou seu marido, nós temos 2 filhos. Quem é você? Ela sofreu algum trauma, apagou a memória completamente. Completamente. Ele é pastor, um dia ele vai, chama Renato, um dia ele vai estar aqui, e a igreja acompanhou o processo dela, de tratamento dela, por 3 anos. E ela foi recuperando a memória. Mas por meses, ela não sabia nem quem ela era, nem quem era ele, nem os filhos de 3 e 5 anos de idade. Não sabia quem era. Então, nós estamos aqui porque Deus nos deu essa graça. Então, se a sua mente está funcionando perfeitamente, se você tem memória, se todo o seu organismo está funcionando, se milhões de enzimas estão funcionando, né, para trazer sabor para a sua mente, isso é graça de Deus. Jesus sabia disso, e Jesus sabia que o Pai estava ali, dirigindo os seus caminhos, e Ele tudo confiar às suas mãos. Versículo 3. Então, nós precisamos ter um coração cheio de amor, cheio de certeza, cheio de tranquilidade, para enfrentar esses momentos. Porque do versículo 3 até o versículo 11, vocês estão comigo aí? Acontece um diálogo muito interessante. Jesus se levanta e, versículo 4, tira a sua vestimenta de cima, toma uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus responde para ele, o que eu faço você não sabe agora, mas você vai compreender depois. Então Pedro diz para ele, nunca me lavarás os pés. E Jesus diz, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Qual é a resposta de Pedro? Versículo 9, Senhor, não lava somente os pés não, então lava as mãos, a cabeça. Aí Jesus fala, quem já tomou banho não precisa lavar senão os pés. Quanto ao mais, estáis de todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Jesus teve um coração tranquilo para se humilhar até para aquele que iria traí-lo.
Jesus teve um coração manso até para discutir a falsa piedade de Pedro. Jesus não perdeu a sua linha em nenhum momento. Ele estava convicto do que ia acontecer. Agora, ele nunca se deixou trair com o fato de que haveria na sua vida rejeição e aceitação. Se tem algo que nós precisamos ter no nosso coração, segundo o coração de Cristo, é que nós precisamos saber trabalhar. A hora que chegar momentos decisivos na nossa vida, precisamos ter um coração cheio de amor para os momentos decisivos da nossa vida. Precisamos ter um coração cheio de fé para saber que Deus está no controle de tudo. Quem controla tudo é Deus, não é o ser humano, nem o Obama. Por mais que o Obama tenha acesso aos nossos e-mails, né? Não é ele. Não é ele. Deus é quem sabe todas as coisas. Não é a religião, não é o pastor, não é o bispo, não é ninguém. É Deus. Nós estamos aqui compartilhando o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: tranquiliza seu coração, porque Deus está no controle. Tranquiliza seu coração e enche seu coração de amor. Tranquiliza seu coração, porque você vai ter aceitação de gente muito interessante como Pedro, mas também vai ter rejeição de gente como Judas. E você vai ter rejeições momentâneas de pessoas como Pedro, que rejeita Jesus, mas depois volta atrás. A vida é assim, feita de relacionamentos. E o coração de um cristão tem que ser um coração tranquilo, conforme o de Cristo Jesus, cheio de amor, de paz, de segurança, naquela certeza de que tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus. Você vai lutar pelo quê? Você vai brigar pelo quê? Lute pelo amor, lute pelo perdão, pela compreensão, lute para que não haja intolerância e que haja respeito a todas as pessoas, mesmo que ela pense totalmente diferente de você. Não existe coisa pior do que a intolerância, e pior que a intolerância é a intolerância religiosa, em nome de Deus, é pior ainda. Então tem que haver amor, tem que haver paz, tem que haver intimidade, tem que haver a firmeza na palavra de Deus, para dizer: olha, eu sei que o que você está propondo é contrário à palavra, mas eu quero dizer para você que mesmo assim, a Bíblia diz que a gente deve amar a Deus, amar ao pecador, e não aceitar o pecado, mas não confundir as coisas. Eu me lembro quando eu fiz o meu mestrado, uma coisa que eu aprendi no mestrado e no doutorado, foi a separar a tese do autor da tese. Então lá no mestrado e depois no doutorado, isso sempre foi algo muito presente na academia, na universidade, quando eu estava estudando. Você, chega um indivíduo, apresenta uma tese. A banca vai criticar não o indivíduo, mas é a tese dele. Quando o indivíduo acha que a banca está criticando ele, não a tese, ele perde a razão. Então, nós precisamos aprender a separar as coisas para ter o coração de Cristo Jesus. Quando uma pessoa que a gente ama muito erra com a gente, o que a gente deve fazer é orar por ela, mas não deixar de amar. E entender que também muitas vezes nós erramos com ela e ela também nos perdoou. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Um dia um presbítero muito amigo nosso, Alexandre conhece ele, lá de Anápolis, ele é um doce de pessoa, e ele tem a cabeça branquinha, branquinha. Aí um dia eu cheguei para ele, e a gente estava num acampamento, e ele estava olhando no espelho assim, eu passei por ele, e falei: o que foi, meu querido? Ele falou: pastor, eu estou contemplando uma coisa aqui. Eu falei: o quê? Sua beleza? Ele disse assim: não faça isso não, que vai trincar o espelho. Aí ele disse: não, ele é muito brincalhão, ele disse assim: eu estou contemplando e olhando, pensando, será que eu sou mesmo um pecador, pastor? Porque eu sou tão puro, né? E começou a rir, tá? Eu falei assim: um momentinho que eu vou perguntar para sua esposa, né? Um momentinho que eu vou perguntar para ela, porque ela sabe tudo sobre você, né? E aí ele falou: não faça isso, que ela é baiana, e baiana, quando roda baiana, você já viu. E aí ele começou. Existem pessoas que estão numa intimidade tão grande, que elas podem fazer foi uma brincadeira que ele fez, pode fazer essa brincadeira. Por quê? Porque sabe quem ele realmente é diante de Deus. Jesus coloca isso no nosso coração. Agora, dá uma olhada no versículo 21. Versículo 21 fala que, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. É João, viu gente, que escreve o Evangelho.
E esse fez Simão Pedro um sinal dizendo, pergunta para ele, a quem ele se refere. Olha, tem uns diálogos na Bíblia que são muito interessantes. Aí, fazendo lógica, não dá? A sequência está legal. João é como eu e você, curioso. Jesus fala assim, alguém vai me trair. Você está sentado na mesa, o que você faz? Pergunta? Não, se você for inteligente bastante, você põe alguém para perguntar no seu lugar. Porque se for um fora, o outro é que apanha. Então foi o que João fez. João disse, Pedro, vem cá. Pô, rapaz, você que é o chegado, pergunta lá. E Pedro sempre falava primeiro. Depois você lê o Evangelho, todas as vezes que Jesus falava uma coisa, o primeiro a responder da turma, quem era? Pedro. E João, sabendo disso, João é esperto. Ô Pedro, pergunta lá. E Pedro pergunta, dá uma olhada no texto para você ver. E Pedro pergunta, Senhor, quem é, hein? Versículo 25. Senhor, quem é? Olha a resposta de Jesus. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Eles estão no meio do jantar. Tomou, pois, um pedaço de pão, não teve nem espaço de tempo. E tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Acabou. Não é interessante? Por que acabou a narrativa? Se eu sou João, eu ia dizer, aí Pedro viu que Jesus entregou o pão para Judas, e Pedro virou para mim e disse, é Judas. E eu falei para Tomé, Tomé falou para Filipe, nós armamos uma cilada e acabamos com a vida de Judas. Não, não acontece isso. O Evangelho simplesmente para a narrativa. Porque para o Evangelho não interessa continuar a narrativa. Mas se o convite da Bíblia é que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu quero perguntar uma coisa para você. Olha o versículo 21. Jesus se angustiou? O que diz a Bíblia? Sim. O que a Bíblia quer nos mostrar em momentos de angústia, como Jesus teve angústia? Em primeiro lugar, que até Cristo angustiou-se. Em alguns momentos da nossa vida, você vai sentir angústia no coração. Não pense que é falta de fé, porque o próprio chefe, JC, teve angústia no coração. Jesus Cristo teve angústia no coração. Ora, se Jesus Cristo angustiou-se em espírito, quem somos nós para passar por essa vida como um inglês, né? Dar risada na piada, né? O Dr. John Stott, pastor da rainha na Inglaterra, dizia que a maior gargalhada que ele deu na vida foi assim. Ele falou, eu fui treinado, ele disse isso para a gente, eu fui treinado para não tremer os lábios. Eu fui treinado para não tremer os lábios. A angústia é natural do ser humano. Jesus Cristo não é fantasma, não. Jesus Cristo é ser humano, tem os mesmos sentimentos que a gente. Mas o que ele nos ensina? Quando compartilhamos na angústia, nossa angústia, ela se torna menor. Por que Jesus revelou para Pedro a sua angústia e tristeza com relação a Judas? Porque esse é o caminho bíblico. Quando você tiver uma angústia, compartilhe. Entendeu? Vou repetir. Quando você tiver uma angústia, compartilhe. Quando você estiver angustiado, compartilhe. Não guarda para você a sua angústia. Não guarda para você suas dúvidas. Não guarde para você as suas tristezas. Não guarde para você as suas decepções. Não, porque senão você não aguenta. O fardo vai se tornar pesado demais. Por que os consultórios de psicólogos, de psicanalistas, de psiquiatras, por que os gabinetes dos pastores estão lotados? Porque muitas pessoas já perceberam que precisam compartilhar suas angústias. E isso é extremamente positivo e bíblico, e Jesus fez isso. Pedro, vem cá, não vou esconder a informação de você não. Olha aqui, Pedro, o negócio está pesado. Eu vou entregar um pedaço de pão para quem está me angustiando o espírito. E entrega para Judas. E a narrativa para, porque a intenção bíblica é essa. Não é criar uma sequência de fofoca dentro do discipulado, mas é interromper um problema que existe entre os relacionamentos. Se queremos ter o mesmo sentimento de Cristo, precisamos estar prontos para compartilhar em todo o tempo aquilo que nos angustia. Versículo 31 a 35. Vamos caminhar para o final?
o texto diz que quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus agora, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento, meus irmãos? Versículo 34, vamos ler juntos? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Volta lá para o versículo 1. Qual foi a marca do sentimento de Cristo no final do versículo 1 do capítulo 13? Amou-os até o fim. No finalzinho do capítulo, qual é o convite de Jesus? Ame até o fim. Se eu quero ter o sentimento de Cristo no meu coração, eu tenho que saber tratar as alegrias e as decepções, as glorificações, o momento em que todos estão glorificando, e assim também como os momentos em que existe crítica e tristeza, nos momentos em que tudo dá certo e nos momentos que tudo dá errado, eu tenho que tratar todas essas coisas compartilhando com pessoas que têm o mesmo coração em Cristo Jesus, abrindo o meu coração perante Deus, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e tendo um coração cheio de amor. Cheio de amor. Aí você vive cristianismo de fato. Cristianismo de fato. Versículo 20 diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus Cristo foi Deus Pai. O texto está dizendo isso. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Cristo falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para quem ele disse isso? Para todos os cristãos. Então, quando um cristão compartilha o evangelho e alguém recebe essa palavra do cristão, está recebendo, não é o cristão, o indivíduo, Leonardo, João, Maria, está recebendo o próprio Senhor Jesus, porque a palavra é de Cristo, a palavra não é nossa. Assim como quem recebe a palavra de Cristo, recebe a palavra do Deus que é Pai, porque a palavra de Cristo é a do Pai, porque os dois são um só. É o mistério da Santíssima Trindade. E quem é que comunica isso ao coração? É o Espírito Santo. Bom, tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa, né? Vamos voltar à história lá do casal de 50 anos, mais de 50 anos casado. O que foi que o aparelho detectou? Os batimentos cardíacos da mulher, da esposa, batendo dentro do coração de um homem que já estava morto. O sinal era fraquíssimo, lendo essa relação. A Bíblia diz que muitas vezes nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E para que haja vida, é preciso que o coração de Cristo bata dentro de nós. Nós precisamos entender que esse foi o momento da nossa história pontual, quando Cristo colocou vida no nosso coração. Mas precisamos também entender que, subsequente a esse momento pontual em que Cristo colocou vida e a fé começou a fazer sentido, você começou a entender a Bíblia, começou a entender a fé, você precisa entender que todas as vezes, em sua jornada, em todos os seus sentimentos, você precisa continuar sentindo o batimento de Cristo dentro de você, dentro do seu coração. Senão, cristianismo foi uma trombada, mas não é um discipulado, uma vida continuada. Eu quero perguntar para você, quais são os sentimentos de Deus que você ainda sente bater dentro do seu coração? Preste atenção a eles. Preste atenção a eles. Porque o sinal pode estar fraquinho. E quando o coração está fraco, ele precisa de oxigênio. Ele precisa de irrigação. Ele precisa de exercício, de alimento. E o alimento espiritual é a leitura da Bíblia, é o momento de oração. Esse tempo que a gente tira aqui uma vez na semana para estar junto, isso alimenta um coração.
Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Quais são os sentimentos que estão no seu coração? Quais são os sentimentos que estão batendo e fazendo bater o seu coração? É o amor de Deus que excede todo entendimento? É a paz de Cristo? É a alegria? É a segurança, a tranquilidade, a certeza? É a angústia compartilhada que se torna leve? Quais são esses sentimentos? Peça para Deus aí em oração, você com Deus. Deus, coloca os sentimentos de Cristo no meu coração. Eu quero ter essa paz, eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa segurança. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero sentir isso, porque a Tua palavra faz isso, convida assim. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque apesar de sermos fracos, o Senhor coloca uma fé tão grande no nosso coração que nós nos sentimos fortes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz ao nosso coração alívio, tranquilidade, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz viver a fé em comunidade, nos gestos de generosidade, de amor, de compartilhamento, no abraço amigo, na oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem promessas para a nossa vida. E a Tua palavra diz que o Senhor quer abrir as portas e nos fazer caminhar o caminho da paz, da vitória, porque o Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. E queremos Te agradecer, porque estamos respirando essa manhã, nos alimentamos, temos o privilégio de termos esse momento aqui juntos de reflexão na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Continua nos protegendo e nos guiando, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.